se eu te dissesse que Gravity Falls, Rick and Morty, Terror House, Amphibia e Star vs. A Força do Mal se passam no mesmo universo? Ou multiverso, depende do desenho na verdade. E nesse vídeo eu irei mostrar provas, teorias e muita viagem na maionese que mostram, não, elas provam de forma irrefutável que essas 5 séries animadas estão conectadas. Ou vai ser só um vídeo bem viajado mesmo. Mas antes fica o aviso de spoilers, porque esse vídeo está recheado de spoilers, tanto dos livros como das séries. Inclusive, esses livros foram bem caros, então por favor, dá uma força na divulgação do vídeo se possível. E finalmente, vamos entender como essas 5 séries animadas estão conectadas. Primeiramente, temos que entender como cada universo funciona. Por exemplo, Rick and Morty se passa na curva finita central, que basicamente, os Ricks, usando uma máquina criada por Rick C-137, separaram o multiverso deixando todas as realidades onde o Rick é o ser mais inteligente do universo, juntas e protegidas de outros universos. E essa junção é chamada de curva finita central. Ou seja, isso significa que Rick and Morty não se passa no mesmo universo de Gravity Falls, por exemplo. Justamente porque o universo de Gravity Falls não se passa na curva finita central. Porque no universo de Gravity Falls, Rick não é o ser mais inteligente do universo. Mas provavelmente ambas as séries fazem parte do mesmo multiverso. Ou seja, antes da curva finita central ser criada por Rick C-137, era possível fazer viagens multiversais para outros universos onde o Rick não era o ser mais inteligente do universo. Certo, agora que entendemos como funciona o Rick and Morty, eu vou explicar como eu acredito que cada série se encaixa e em qual universo cada uma se passa. Terror House se passa em 2 universos, na Terra e nas Ilhas Escaldadas, onde se passa a maior parte da história. Amphibia se passa em 2 universos, na Terra e em Amphibia, onde se passa a maior parte da história. Gravity Falls se passa apenas em um universo, que é a Terra. Star vs. Força do Mal se passa em 2 universos, e na série eles passam bastante tempo viajando pelo multiverso. Então Star se passa na Terra, em Mjolnir e no multiverso. E Rick and Morty se passa na curva finita central. Minha teoria propõe que a Terra de Gravity Falls, Terror House e Amphibia são a mesma Terra, ou seja, o mesmo universo. Já em Star vs. Força do Mal, o desenho se passa mais pelo multiverso, e a Terra de Star não é a mesma Terra de Gravity Falls, Terror House e Amphibia, mas possivelmente essa Terra faz parte do mesmo multiverso. Certo? Agora eu vou explicar como vai funcionar o vídeo a partir de agora. Eu vou contar a história do multiverso antes de existir curva finita central e de todos os acontecimentos dos desenhos, como se fosse uma timeline de toda a história desse multiverso. E enquanto eu conto como eu acredito que seja a timeline desse multiverso, eu irei mostrando as conexões que existem nas séries. Acho que vai ficar bem mais dinâmico e fácil de entender. Bem, no começo de tudo, existia apenas o multiverso. Não existia curva finita central e viagens multiversais eram comuns, graças à magia que nessa época existia. E nesse período que se passa os acontecimentos de Star vs. Força do Mal. Nós já vimos em alguns episódios de Star e em alguns episódios de Rick and Morty que existem universos onde o tempo passa mais rápido ou universos onde as coisas já aconteceram, como na primeira aparição de Rick Prime, onde visivelmente dá pra ver que o Rick Prime é mais velho que o Rick C-137. E é por isso que Star se passa primeiro que os outros, mesmo que a Terra de Star seja nos dias atuais. Mas voltando, nessa época do multiverso existia as tesouras dimensionais, que é um item mágico que, usando magia, poderia abrir portais para qualquer realidade do multiverso. E usando isso, praticamente qualquer pessoa podia viajar para o multiverso. Porém, no final de Star, a magia acabou, ela foi destruída e ficou impossível usar as tesouras dimensionais. Junto a isso, todos que estavam fora de seus universos de nascença acabaram voltando a seus universos originais. Mas para que os protagonistas pudessem ficar juntos, Grozarik, um ser imortal de pura magia, usou o que restava da magia para fundir a Terra e Mjolnir, para que Star e Marco pudessem viver no mesmo universo. E é assim que termina Star vs. Força do Mal. A falta de magia acabou deixando uma demanda multiversal enorme. O final de Star é bem parecido com a parte de Rick and Morty, onde os portais param de funcionar e todos voltam para suas realidades originais. Do dia para a noite, o multiverso inteiro deixou todos presos em suas realidades de origem e sem a possibilidade de abrir portais. E foi assim por um tempo, até que em um universo normal nasceu Rick Prime, um cientista brilhante que criou o teleporte. E após viajar por toda a galáxia usando seus portais de teleporte, acabou percebendo que teleporte era uma das tecnologias mais normais existentes do universo. E motivado a criar algo grande e único, ele provavelmente ouviu histórias de uma época onde existiam tesouras mágicas que davam o poder de ir para outras realidades. E se baseando nelas, criou a Arma de Portais, uma arma capaz de
de criar portais para qualquer realidade do multiverso. Essa máquina utiliza matéria escura concentrada, que é um líquido de energia pura criada por Rick Prime, e usando essa tecnologia, ele virou praticamente um deus. Então, em um universo, ele acabou se encontrando com o Rick C-137, onde isso acontece. Eu usava calça azul. Ora, se não somos nós. Sabe, a pior parte de inventar o teletransporte é que você é capaz de viajar pela galáxia inteira. E a primeira coisa que percebe é que você é o último cara que inventou isso. Sorte que você tá prestes a inventar uma coisa muito mais poderosa. O quê? Imagine fazer tudo o que quiser e depois saltar para uma linha do tempo onde nunca fez nada. Ir para qualquer lugar, qualquer hora, sem ninguém para te deter. Parece solitário. Solitário? Cara, você tem a si mesmo. Seus eus infinitos. É uma festa eterna onde os convidados são a única pessoa que gostamos. É bom ser o homem mais inteligente da Terra, mas quando te dermos isso, vai se tornar a coisa mais inteligente de todos os universos concebíveis. Um Rick infinito. Um deus. Tô fora. Como é que é? Velho, Ricks não ficam fora disso. Quem você pensa que é? Um tipo diferente de Rick, pelo visto. Bom, vamos ver quanto tempo isso dura. Vamos, meninas, o sorvete vai derreter. Com a motivação da vingança, Rick C-137 criou a máquina de portais e saiu em sua jornada para matar Rick Prime. Enquanto isso, Bill Cipher tentava enganar Stanford Primes, um brilhante cientista que havia se mudado para Gravity Falls, para que ele construísse um portal para que Bill Cipher invadisse o universo de Stanford. Bill Cipher originalmente é de uma dimensão plana, em 2 dimensões, chamada Euclidia. Porém, Bill tinha o poder de ver a terceira dimensão, e com isso ele enlouqueceu e destruiu o seu universo, e fugiu para uma realidade chamada Reino dos Pesadelos. Uma realidade entre as realidades, onde tudo de errado do multiverso acaba parando ali. E Bill acabou ficando preso no Reino dos Pesadelos e usaria o Stanford Primes para fugir para o universo do Stan. Stanford, com a ajuda de Fidelford McCucket, um amigo de faculdade brilhante, criaram um portal com a ajuda do Bill. Veja que para abrir um portal que só vai para o Reino dos Pesadelos foi necessário 2 gênios e Bill Cipher. E como vocês sabem, deu tudo errado. Stanford Primes acaba atravessando o portal e ficando preso no Reino dos Pesadelos. Ele então, para sobreviver, usa fendas dimensionais que eram criadas naturalmente no Reino dos Pesadelos para conseguir andar pelo multiverso. Essas fendas que são criadas no Reino dos Pesadelos te levam para um universo aleatório, ou para o Reino dos Pesadelos. Já que o Reino dos Pesadelos é a realidade entre as realidades, isso torna quase que impossível viajar para um universo específico usando essas fendas dimensionais. Inclusive, o portal que Stanford criou provavelmente é apenas uma fenda dimensional, já que ela apenas leva para o Reino dos Pesadelos. Nesse tempo que Stanford ficou perdido pelo multiverso, possivelmente ele em algum momento acabou se encontrando com o Rick C-137, mas por algum motivo eles apagaram as memórias deles sobre esse encontro, já que em Gravity Falls, nos livros, temos uma cápsula com as memórias de Rick Chances, e em Rick and Morty, no episódio das memórias, temos que Rick tem uma memória de Stanford guardada e uma memória de Bill Cipher guardada. Então possivelmente sim, eles já se encontraram nessa época. Rick C-137 passou anos procurando por Rick Prime, mas nunca teve sucesso na sua missão de matá-lo. Ele então, em algum momento, resolveu se juntar com os outros Ricks para criar a Curva Finita Central e a Cidadela dos Ricks. Uma das teorias de por que Rick C-137 criou a Curva Finita Central é que ela seria uma prisão, iria aprisionar Rick Prime e Rick C-137 nela. Assim ficaria bem mais fácil dele encontrar o Rick Prime, já que na Curva Finita Central não existem universos infinitos. Então, em algum universo da Curva Finita Central, ele iria encontrar o Rick Prime em algum momento.
Daí finalmente ia poder ter sua vingança. Outro motivo para a criação da Curva Infinita Central seria para a proteção dos Ricks de outros universos, que ele não é o ser mais inteligente do universo. Enquanto para alguns Ricks a Curva Infinita Central é um paraíso, para os Morris é um inferno. Após o Rick C-187 criar junto com os Ricks a Cidadela e a Curva Infinita Central, ele abandonou a Cidadela e foi viver no universo de Rick Prime, com a esperança de que algum dia o Rick Prime retornaria para seu universo original. Enquanto isso, em Gravity Falls, Bill Cipher, usando uma fenda dimensional que havia sido criada pelo portal de Stanford, consegue invadir a Terra e começar o Estranhagedon. Porém, no final, ele é derrotado pelos protagonistas e é assim que acaba Gravity Falls, com Bill derrotado. Alguns anos depois, no universo onde se passa Gravity Falls, que ao mesmo tempo, Luz Noceda e Annie Bolshoi, duas adolescentes comuns, acabam acidentalmente atravessando portais que as levam para outro universo desconhecido. Luz Noceda atravessou um portal feito com sangue de titã e foi parar no universo conhecido como Ilhas Escaldadas. Annie Bolshoi, junto com duas amigas chamadas Marcy e Chassa, usam sem querer a Caixa da Calamidade. Foram parar no universo conhecido como Anfíbia. E agora eu vou explicar o que é sangue de titã e o que é a Caixa da Calamidade. Após a magia ser destruída no final de Star, a magia se tornou algo extremamente raro e poderoso. Apenas seres além da realidade continuaram existindo após a destruição da magia. Esses seres que continuaram podendo usar magia são Bill Cipher, Axalot, Bebê do Tempo, Pai do Tempo, o Guardião, os Arquivistas, Colecionador, os Titãs e mais alguns outros. Esses seres imortais são feitos de pura magia e têm poderes além da compreensão humana. Esses seres também podem fazer acordo com os mortais, para que assim os mortais possam usar magia. No universo das Ilhas Escaldadas existiam os Titãs, seres imortais de pura magia. Porém, nesse mesmo universo existiam os Arquivistas, outros seres imortais de pura magia. Temendo que os Titãs se tornassem uma ameaça para os Arquivistas, eles usaram o Colecionador, seu irmão mais novo, como uma isca para atrair os bebês titãs. E assim, os arquivistas mataram toda a nova linhagem de titãs. Os titãs então pensaram que o colecionador que havia matado seus filhotes e prenderam o colecionador em uma espécie de espelho como punição. Após isso, os arquivistas chegaram e mataram todos os titãs que restavam em uma guerra sangrenta, e abandonaram o colecionador em sua prisão eterna. Após vários anos, dos cadáveres dos titãs, uma civilização surgiu, que por terem nascido em literalmente um cadáver de um ser de pura magia, essa civilização podia usar magia do titã. Essa civilização ficou conhecida como bruxos e bruxas. E uma dessas bruxas, chamada Evelyn, conseguiu, usando sangue de titã, criar um portal que levava até a Terra. Ela então chegou à Terra, lá pelos anos de 1500, e nessa época, como vocês devem saber, existiam os caçadores de bruxos. Então, ela corria sério risco nessa época. Enquanto isso, na Terra, em 1500, existiam dois irmãos, Philip e Caleb, que eram caçadores de bruxas, e Caleb acabou se encontrando com a bruxa que havia vindo das Ilhas Escaldadas. Mas ao invés de matá-la, ele tentou entender e conhecer ela. E após ver as Ilhas Escaldadas, ele acabou se apaixonando pela bruxa e começou um relacionamento secreto. Porém, um dia, Philip descobriu esse relacionamento e, cheio de ódio, matou seu próprio irmão e a bruxa. Após isso, ele jurou que mataria todas as bruxas das Ilhas Escaldadas e só voltaria para a Terra se seu plano de genocídio fosse concluído. Ele então foi atrás do colecionador para poder usá-lo como arma no seu plano, e prometeu que se seu plano fosse realizado, ele libertaria o colecionador de sua prisão eterna. E com a ajuda de Luz Noceda, que havia voltado no tempo e não sabia que Philip era o Imperador Belos no futuro, a Luz ajudou Philip a chegar no colecionador e após isso, ela voltou para o futuro. Então, após Luz ter voltado para o futuro, ele criou uma cópia de seu irmão para que fosse seu escravo e que o ajudasse em seu plano. Porém, seu irmão sempre acabava se rebelando contra ele, então ele o matava e criava outro para substituir. Esses clones ficaram conhecidos como Guardas Dourados, e durante anos existiram vários Guardas Dourados que foram mortos por Philip após se rebelarem contra ele. Ele então, junto com o colecionador e o Guarda Dourado, começaram um plano de genocídio que basicamente ele teria que convencer todos os bruxos a terem a marca. A marca é uma invenção de Philip que faz o bruxo poder usar apenas um tipo de magia para sempre. Tá, mas por que um bruxo, por livre e espontânea vontade, colocaria uma marca que o limitaria a apenas usar um estilo de magia? Bem, Philip começou a dizer que era um mensageiro do Titã, que ele e apenas ele podia ouvir a voz do Titã.
e que a vontade do Titã era criar a ordem e que os bruxos usassem apenas um tipo de magia. E assim, aos poucos, ele vai convencendo todos em uma espécie de culto religioso colocarem a marca. Ele também criou o conceito de crãs, como por exemplo, o crã de ilusionismo, onde apenas bruxos com a marca de ilusionismo poderiam participar. E assim, aos poucos, ele foi ganhando força e começou a perseguir bruxos que não tinham a marca, chamando esses bruxos que não possuíam a marca de bruxos selvagens, que usavam magia selvagem e primitiva. O real motivo de Philip querer que todos tivessem a marca é que secretamente ela pode matar todos os bruxos que tiverem a marca. E esse é o verdadeiro motivo das marcas. Ele quer que o máximo de bruxos possível tenham a marca para que no final ele possa matar todos de uma vez só. Philip viveu mais de 500 anos. Ele conseguiu isso porque comia parismãs, que são cajados vivos que os bruxos usam para lançar feitiços e também usam como vassoura. E comendo esses parismãs vivos, ele se tornou imortal. Porém, isso aos poucos ia tirando sua humanidade e o transformando em um monstro. Não que antes ele já não fosse um monstro, mas com o tempo ele literalmente se transformou em um monstro. Após anos, ele se tornou o Imperador das Ilhas Escaldadas e mudou seu nome para Imperador Belos, para que ninguém soubesse que ele era o humano que havia chegado lá há 500 anos atrás. E é bem nessa época que Luz Noceda chegou às Ilhas Escaldadas. Lembra que ele apenas conseguiu ter a posse do colecionador porque a Luz Noceda ajudou ele lá no passado? Então, ele anos atrás, usando o sangue de Titã, criou um portal para voltar à Terra. E ele o posicionou estrategicamente para que Ida, uma bruxa selvagem que se tornaria a professora de Luz Noceda, encontrasse e assim no futuro, Luz Noceda pudesse usar o portal que a Ida tinha encontrado e ir para as Ilhas Escaldadas, para que assim a Luz voltasse no tempo e ajudasse Philip a conseguir o colecionador. Após ele descobrir que a Luz chegou às Ilhas Escaldadas, ele foi pegar o portal de volta, já que seu plano já havia sido concluído, porém a Luz o destruiu no último momento. Ele então começou a tentar reconstruir o portal, já que essa era a única forma dele sair dali. No final, Luz Noceda, junto com a Ida, que é a última bruxa selvagem, King, que é o último titã vivo, se juntaram com o colecionador que havia sido traído por Belos para ir contra o Imperador Belos. A Luz também fez um acordo com o pai de King, que por ser um ser imortal ainda estava vivo mesmo após ter morrido pelos arquivistas. E nesse acordo a Luz pegou emprestado o poder do titã. E assim conseguiu derrotar Belos e impedir seu plano de genocídio em massa. E é assim que termina o Terror House de forma bem resumida. Uma coisa interessante é que a Luz não consegue usar magia na Terra. Ela apenas consegue usar magia nas Ilhas Escaldadas, pegando magia emprestada do Titã. Então, essa é a explicação para o portal feito com sangue de Titã. Agora vamos para a Caixa da Calamidade. No multiverso, existe um ser conhecido como Guardião. Tem o poder de vigiar e proteger o multiverso. Após uma eternidade fazendo seu trabalho, ele começou seu plano de se aposentar, e para isso ele teria que encontrar alguém que fosse digno de assumir seu posto de guardião do multiverso. Ele então criou as Joias da Calamidade, 3 joias com poder ilimitado, que ele daria para os mortais, para ele ver como os mortais lidariam com poder limitado. Ele então viu as joias serem usadas sempre como armas por inúmeras civilizações, e uma dessas civilizações era uma civilização de anfíbia chamada Newtopia. Em Newtopia, uma sábia chamada Valeriana obteve as Joias da Calamidade e com elas criou a Caixa da Calamidade. Uma caixa que, usando o poder das Joias da Calamidade, conseguia abrir portais multiversais para qualquer realidade do multiverso. Foi então que os imperadores de Anfíbia, após terem em mãos a Caixa da Calamidade, começaram a usar a caixa para conquistar universos além do seu. Valeriana, então arrependida do que fez, jurou por um fim nisso e que não morreria antes de se redimir. Anos depois, os governantes de Newtopia criaram o Núcleo, uma mente coletiva que juntava e guardava as mentes mais importantes e inteligentes de Anfíbia em um único ser. No reinado do rei Aldrich, seu filho e sucessor, o príncipe Andreas, faria sua primeira invasão multiversal, para assim provar sua lealdade ao Núcleo e também se provar digno de se tornar futuramente o novo rei de Anfíbia. O universo que o príncipe Andreas iria atacar seria a Terra na época medieval. O príncipe Andreas tinha 2 amigos de infância chamados Leif e Barrel, sendo Barrel um grande guerreiro e Leif uma especialista em natureza e animais. O Núcleo não gostava que o príncipe Andreas mantesse essas amizades, porque isso o tornava fraco e sentimental. Ah, você está aí, meu filho. Venha comigo, temos muito o que conversar. A gente se fala depois, Drias! Foi mal, gente. Probleminhas de príncipe. Não acha que é hora de dizer adeus para os seus amigos de infância, meu filho? O quê? Por quê?
Porque você está para se tornar rei e não vai demorar para esses dois começarem a pedir favores, a usar você. Não, a Leaf e o Beryl nunca fariam isso. A nossa amizade é verdadeira. Amizades não duram. Meu filho, deixe-me mostrar-lhe uma coisa durável. Este é o núcleo. Ele contém as memórias de nossas mentes mais ilustres, incluindo seus ancestrais. Oi, aí. Com o núcleo ao seu lado, você não precisará de amigos. Agora, sobre a sua missão, invadiremos um mundo medieval chamado Terra. Você deve exterminar os selvagens de lá para que possamos explorar os recursos do planeta. O quê? Eliminar uma raça inteira? Mas isso não parece meio radical? A invasão de outros mundos é custosa e precisamos de todos os recursos que possamos obter para nosso modo de vida continuar. E um dia antes da invasão à Terra, o príncipe Andias levou Leif e Barrel para ver a Caixa da Calamidade. E sem querer, Leif se conectou com as Joias da Calamidade e viu uma profecia, que Anfíbia seria destruída por Andras se ele continuasse a invasão. Ela então conta ao rei o que viu e para Andras, mas o rei, por influência do núcleo, não deu ouvidos a Leif e considerou ela uma traidora. Leif então tenta convencer Andras, mas não consegue. Ela então rouba a chave da Caixa da Calamidade de Andras, rouba a caixa e foge. O príncipe Andras então pede perdão ao núcleo e jura lealdade, e que irá se redimir recuperando a Caixa da Calamidade. Eles aceitam porque, segundo uma antiga profecia feita pela Mãe Ol, a caixa retornaria para a posse do núcleo e de Andras. A profecia da Mãe Ol diz que no futuro, 3 estrelas de outra dimensão viriam a Anfíbia, e usando o poder das joias, salvariam a Anfíbia da destruição pelo núcleo. Enquanto isso, Leif escondeu a Caixa da Calamidade na Terra e voltou à Anfíbia. A caixa mais tarde seria encontrada pelos Vikings. Em Anfíbia, Leif, com medo de Andras a encontrar, mudou seu nome para Lily Prantar, e foi a primeira membra da família Prantar. Seus descendentes seriam muito importantes para a história. O príncipe Andras então se tornou o rei e, usando tecnologia, conseguiu se manter vivo por vários anos, sendo quase imortal. Enquanto isso, na Terra, de alguma forma, a Caixa da Calamidade, que havia sido encontrada pelos Vikings, foi parar em uma loja de penhores em Los Angeles, que foi encontrada por Annie Bolshoi após sua amiga Marcy ter lido sobre a Caixa da Calamidade em um livro que havia encontrado na biblioteca. E sem saber o que era aquilo, elas acabaram acidentalmente ativando a Caixa da Calamidade e foram parar em Anfíbia. Annie encontra os descendentes de Leif, a família Prantar, e acaba vivendo com eles. Mais pra frente da história, Marcy, que havia aparecido em Neutopia, acaba atraindo suas amigas Sasha e Annie, porque havia sido manipulada pelo rei Andras, com promessa que juntos poderiam conquistar mundos e que assim suas amigas poderiam viver aquela fantasia para sempre. Marcy não queria voltar para a Terra, porque lá ela era só uma nerd qualquer, enquanto em Anfíbia ela era incrível. E na Terra ela iria se mudar e perder suas amigas. Então, na emoção, ela se juntou a Andras. Sasha e Annie quase têm um surto com o que a Marcy diz, e Andras acaba traindo Marcy com um ataque mortal. Annie e os descendentes de Leif, os Prantas, retornam à Terra e ficam presos em Los Angeles. O rei Andras então usa o corpo de Marcy como hospedeiro para o núcleo, porque segundo o núcleo, a Marcy era a hospedeira perfeita para eles. Enquanto isso, Annie e os Prantas, que ficaram presos na Terra, começaram a procurar alguma forma de retornar à Anfíbia. Na Terra, ela e os Prantas acabam conhecendo a Doutora Franks, uma cientista louca que buscava reconhecimento no ramo científico, e sua assistente Terry. Descobrem que a Doutora Francis havia percebido que um portal dimensional havia sido aberto em Los Angeles. Se baseando nisso, ela começou, com a ajuda de Terry, a criar um portal para outros universos. Porém, por mais que tivessem feito bastante progresso, ela conseguia apenas abrir um portal pequeno que durava no máximo 5 minutos. A Dra. Franks então acaba descobrindo que a Annie tinha junto com ela os Prantas, que eram sapos humanoides de outra dimensão. E completamente doida, tenta dessecar os Prantas para estudá-los e finalmente fazer uma publicação que daria a ela o tão sonhado reconhecimento no ramo científico. Terry então confronta a Dra. Franks e ajuda a Annie a resgatar os Prantas, e oferece ajuda a Annie e aos Prantas na criação de um portal que levaria eles de volta à Anfíbia. Terry, em uma garagem, usando apenas a energia da cidade de Los Angeles e um pouco da energia que a Annie tinha das Joias da Calamidade, conseguiu abrir um portal que levaria de volta à Anfíbia. Minha teoria é que o motivo do universo de Gravity Falls, Terror House e Anfíbia não fazerem parte da curva finita central porque a Terry seja o Rick do universo de Gravity Falls, Terror House e Anfíbia.
como obviamente a Terry não é um Rick, ela não faz parte da curva finita central. Ela foi a única personagem que com poucos recursos conseguiu, em uma garagem, abrir um portal que realmente funcione. Em Gravity Falls, para criar uma fenda dimensional, foi necessário 2 cientistas gênios e Bill Cipher, enquanto ela, sendo mais jovem, conseguiu fazer isso sozinha. Mas voltando, Annie e os Prantas retornam a Anfíbia pelo portal que Terry criou, com o objetivo de impedir o Rei Andras. Eles falham, e o núcleo, juntamente com o Rei Andras, começa uma invasão à Terra. Annie consegue impedir o Rei Andras usando o poder das Joias da Calamidade e consegue salvar a Marcy, que estava sendo possuída pelo núcleo. O núcleo então volta à Anfíbia e, como último recurso, se funde à Lua e vai em direção à Anfíbia para destruir o planeta em vingança pela sua derrota. Mãe-Ol então secretamente diz a Annie que se ela combinar o poder das 3 joias da calamidade, ela poderia ter poder suficiente para matar o núcleo, mas ela morreria no processo e as joias da calamidade seriam destruídas. Annie, Sasha e Marcy, usando o poder das 3 joias da calamidade, tentam derrotar o núcleo, mas falham. E Annie, sem muitas opções, resolve se sacrificar para salvar a Anfíbia. Você ousa usar o maior tesouro de Anfíbia contra nós? Essas pedras não são o maior tesouro de Anfíbia. Porém, ela acorda em um lugar desconhecido, e lá ela encontra o Guardião. Ele então diz que criou uma cópia da Annie antes dela morrer e que ela era essa cópia. Annie então confusa pergunta por que o Guardião fez isso. Ele diz que Annie foi a única mortal que provou ser digna de substituir o Guardião no seu trabalho de cuidar do multiverso, porque ela foi a única mortal que não usou as joias de forma egoísta. Annie então mete o migué no Guardião, dizendo que ela tinha apenas 14 anos e que se ela já era tão digna apenas com 14 anos, imagina o quão digna ela poderia ser se ela fosse mais madura e tivesse mais experiência. O Guardião então cai nesse migué aí da Annie e diz que vai trazer Annie de volta à vida para que ela ganhe mais experiência e depois que a Annie morrer de velhice, ela irá substituir ele no seu trabalho de cuidar do multiverso. Isso significa que quando Annie morrer, no futuro, ela irá se tornar a guardiã do multiverso. Annie retorna à Anfíbia e descobre que ainda tem um pouco da energia das Joias da Calamidade, mas essa energia seria o suficiente apenas para fazer uma viagem de portais. Ela então se despede de Anfíbia e volta para a Terra. E finalmente, as Joias da Calamidade são permanentemente destruídas com essa última viagem. E é assim que termina Anfíbia, com todos em seus universos originais, e essa é a explicação da Caixa da Calamidade. Bem, agora vem a parte mais legal do vídeo. Como vocês viram, eu contei toda a história do multiverso das 5 animações, e no processo contei algumas conexões que existem entre elas. Mas agora eu irei mostrar todas as conexões que existem entre esses 5 desenhos. Vamos começar com um clássico. Quando Staley está tentando abrir o portal que levou Stanford para o Reino dos Pesadelos, ele acidentalmente deixa uma caneta, uma caneca e um caderninho de anotações passarem pelo portal. E em Rick and Morty, de um dos portais, vemos essa mesma caneta, caneca e caderninho de anotações sair. Em Rick and Morty, nessa cena vemos Bill Cipher. Em Gravity Falls, no livro do Diário 3, vemos um Brumbus, que é um dos itens mais famosos de Rick and Morty. No livro do Bill, podemos ver essa página que mostra um lugar onde tem vários vilões do multiverso e o núcleo de Anfíbia está ali no cantinho. No livro do Bill, vemos esse mago que amaldiçoou o Bill e no chapéu dele tem essa mensagem. Se você traduzir, está escrito Sangue de Titã. Ou seja, esse mago provavelmente só consegue usar magia por causa que ele tem acesso ao Sangue de Titã. No livro também vemos 2 vezes o Kurujito, que é um dos personagens de Terror House, e uma ilustração de um titã. Em Anfíbia, vemos Bill Cipher aparecer em um dos livros que a Marcy lê na Biblioteca da Terra, em Los Angeles. Inclusive, foi com esse livro que a Marcy descobriu a Caixa da Calamidade, e possivelmente esse livro foi escrito por Stanford Pines. Em Anfíbia,
tem um episódio inteiro que mostra as variantes de Sully e Sus do universo de Amphibia. Em Terror House, em um episódio, vemos uma notícia que diz que uma garota desaparecida havia retornado em uma invasão de sapos, e vemos que essa é a Amy. Nos quadrinhos de Gravity Falls, em um dos quadrinhos, enquanto Stan estava tentando fechar fendas dimensionais que haviam ficado abertas após a derrota de Bill Cipher, Mabel acidentalmente cai em uma dessas fendas e vai parar no Reino dos Pesadelos. Ela então cai em uma das fendas dimensionais que existem no Reino dos Pesadelos, as mesmas fendas que Stanford usava para viajar pelo multiverso. Ela vai parar em um universo aleatório, onde todas as variantes do multiverso da Mabel que se perderam acabam caindo. A explicação, segundo uma das Mabels, é que uma pessoa que se perde no multiverso, ela naturalmente começa a se juntar com as suas variantes perdidas. Essa pode ser uma das explicações para a criação da curva finita central, possivelmente. E nesse universo, onde tem todas as variantes perdidas da Mabel do multiverso, vemos que uma das variantes da Mabel é um Mori. Também nos quadrinhos de Gravity Falls, uma das histórias vemos que Dipper acessa um lugar secreto em Gravity Falls para criaturas mágicas. E vemos um cartaz de procurado da Ida, a última bruxa selvagem de Terror House. E nesse mesmo lugar vemos também seu talismã. Em Amphibia, vemos que a tecnologia de Neutopia possivelmente foi roubada dos Titãs, porque em Terror House vemos esse robô que foi feito de tecnologia de Titã que protege o King, o último Titã. Em Amphibia, vemos que a tecnologia deles é a mesma. Então, usando a Caixa da Calamidade, eles provavelmente roubaram a tecnologia das Ilhas Escaldadas. Em Star vs Força do Mal, vemos que Bill Cipher aparece em um dos livros de magia. E em Terror House, quando Luz Noceda está tentando criar um portal usando o sangue de Titã para retornar à Terra, ela vai parar acidentalmente em uma realidade que parece uma caverna com água no chão. E nessa realidade tem esses cubos, que usando eles, você pode ver outras realidades do multiverso. E nessa realidade que o colecionador ficou preso pelo Titã. E curiosamente, quando o colecionador estava preso nessa dimensão, ele ficava em duas dimensões. E quando a Luz usava esses cubos para enxergar outras realidades, ela também ficava em duas dimensões. Minha teoria é que essa dimensão é Eucrídia, a dimensão original de Bill Cipher, que foi destruída por ele antes dele fugir para o Reino dos Pesadelos. Como nós sabemos, a dimensão original de Bill Cipher se chamava Eucrídia e era em duas dimensões. Porém, após Bill Cipher conseguir ver a terceira dimensão, ele enlouqueceu e destruiu Eucrídia. Minha teoria é que os moradores de Eucrídia viviam pelas paredes dessa realidade, do mesmo jeito que o colecionador vivia quando estava preso nessa dimensão. Os moradores de Eucrídia seriam como pinturas em uma caverna. Porém, um dia, Bill Cipher teve contato com um desses cubos e viu a terceira dimensão. E universos além do seu, como está escrito no livro do Bill. Em Terror House, vimos que esses cubos só aparecem quando você pede para ver algum lugar do multiverso. Então, como os moradores de Eucrídia pensavam que existia apenas a sua realidade, não existia motivo para eles pedirem para ver uma realidade que eles nem sabiam da existência. Então esse era o motivo para ninguém nunca ter tido contato com esses cubos. Porém, talvez, por causa de algum viajante, ou por causa de Bill Cipher ser louco, um desses cubos foi criado. E entrou, provavelmente por acidente, em contato com Bill Cipher. E isso lhe deu o poder de ver a terceira dimensão e todas as realidades do multiverso. Ele não joga limpo! Não brinque comigo, meu bem. Eu vejo tudo! Na primeira aparição de Bill Cipher, ele aparece em duas dimensões e em preto e branco, a mesma aparência do colecionador tinha na época que estava preso nessa dimensão. Então os moradores de Eucrídia provavelmente eram em preto e branco também. Nós temos também esses produtos oficiais que fazem uma collab entre Amphibia, Terror House e Gravity Falls. E um desses produtos podemos ver Stanford com os talismãs de Terror House e com o Scrib de Amphibia. E nessa cena de Amphibia podemos ver alguns universos. E lá podemos ver o que possivelmente é a fusão de Mjolnir com a Terra, as Ilhas Escaldadas, Amphibia e a Terra. No livro de Amphibia, vemos que Terry, após o final de Amphibia, começou um projeto de criar um portal multiversal, que o governo dos Estados Unidos estava apoiando Terry e seu projeto. Vemos também que o governo dos Estados Unidos deu a desculpa de que os eventos que ocorreram durante a invasão do Rei Andras à Terra era na verdade uma gravação para um filme que deu muito errado. No livro fala que Terry está com dificuldades para criar um portal multiversal porque ela não tinha energia suficiente para mantê-lo estável, já que agora ela não tinha acesso à energia das Joias da Calamidade.
Então possivelmente ela vai tentar achar alguma alternativa energética, talvez ela acabe criando matéria escura concentrada, nessa procura de um substituto. Em Amphibia também vemos no episódio onde Anne e os Prantas vão para o laboratório da Dra. Franks imagens dos universos que ela e Terry conseguiram criar portais. E um desses universos é o universo das Ilhas Escaldadas de Terror House. E tem quase que infinitas conexões a mais, mas que eu não vou citar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu trouxe os mais importantes e que de fato podem conectar essas 5 animações. Tem muitas referências a essas séries em outras séries, mas como o próprio nome já diz, são apenas referências. Eu quis com esse vídeo de fato tentar conectar essas 5 animações. Então sim, tem muitas referências que eu não trouxe justamente porque elas são apenas referências. Como vocês viram, eu acabei contando a história de todas as séries, desde o começo até o final, menos Rick and Morty, obviamente porque a série ainda não acabou, mas tivemos algo que pra mim foi um final de arco perfeito. Como nós vimos, a Curva Infinita Central foi criada pelos Ricks para protegê-los dos perigos do multiverso e também para ser um paraíso para os Ricks, onde nos seus universos eles seriam deuses, podendo fazer o que quiser sem medo das consequências. Enquanto isso, para os Morris seria um inferno. Morris na Curva Infinita Central são vistos como escravos, que podem ser substituídos a qualquer momento. Porém, o que aconteceria se um Morris se rebelasse? Bem, esse Morris já tem um nome: Evil Morris. O único que conseguiu, desde a criação da Curva Infinita Central, sair da curva e finalmente acessar o verdadeiro multiverso.